Olá, hoje nós vamos falar sobre a jumenta de Balaão. E o texto-chave está lá em Números, capítulo 22, no verso 23, e diz assim: Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer torná-la ao caminho. Balaão foi um profeta que ao longo do tempo se corrompeu. Ele foi chamado pelo rei dos Moabitas, Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel. Os Moabitas, ao verem que o povo de Israel era muito grande e que não perdia nenhuma batalha, quiseram trapacear, solicitando a esse profeta que lançasse uma maldição contra Israel. Balaão, ao consultar o Senhor, ouviu o próprio Deus, dizendo que Israel era um povo bendito e que ele não deveria seguir com esse plano. Mas sendo pressionado pelos príncipes moabitas, Balaão decidiu seguir, em desagradar as ordens do Senhor. Pela manhã, ele montou em sua jumenta e foi pelo caminho. Só que Deus enviou um anjo para impedir Balaão, mas apenas a jumenta o viu. Vendo o anjo, a jumenta apertou Balaão contra a parede e por 3 vezes impediu ele de seguir. Balaão ficou irado por isso e espancou a jumenta 3 vezes. Foi então que algo muito inacreditável aconteceu. Deus abriu a boca da jumenta e fez ela falar com Balaão. Ela questionou por que ela havia sido espancada. E foi quando Deus abriu a visão de Balaão, e ele viu o anjo que estava impedindo ele de prosseguir. O anjo do Senhor repreendeu Balaão, porém ele permitiu Balaão continuar o caminho. Só que ele falou assim, ele exortou Balaão, o que ele deveria dizer. Balaão não amaldiçoou o povo de Israel naquele dia, só que mais tarde ele apareceu peregrinando entre os midianitas. Foi então que ele os aconselhou que atraíssem o povo de Israel para o culto pagão e a se prostituírem. Balaão passou a ser mencionado na Bíblia como um falso profeta, como diz lá em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 15, que diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. E é mencionado também em Apocalipse, no capítulo 2, verso 4, na carta da igreja a Pérgamo, que diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão conheceu a vontade de Deus, Balaão ouviu a voz de Deus, mas ele escolheu ir contra o que Deus havia falado. Ele escolheu os prêmios deste mundo, preferindo fazer a injustiça, pervertendo o evangelho verdadeiro. Deus usou essa jumenta para falar com ele, e mesmo assim ele preferiu desobedecer a Deus. Quantas vezes Deus nos envia sinais, nos envia pessoas, nos envia sonhos, para nos dar uma direção, mas nós acabamos indo pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos. Peça direção a Deus para que você tenha uma saída, mas tenha cuidado, pois o coração do homem é enganoso, como fala lá em Jeremias, no capítulo 17, versos 9 e 10, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, e provo os sims, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ore comigo nesse dia. Senhor, nos ensina a sermos obedientes à sua palavra, que nós não sejamos enganados pelos nossos próprios desejos, que a sua palavra seja confirmada em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Espero que esse devocional tenha edificado a sua vida. Reflita sobre ele durante essa semana, compartilha com mais alguma pessoa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, deixa um like nesse vídeo para engajar. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até mais.